Graça e paz, povo de Deus. Queridos, vamos recapitular um pouquinho a mensagem de domingo, né? Onde nós falamos especificamente sobre o Espírito Santo. Eu quero começar lendo a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Poderia ler o capítulo inteiro, né? Mas eu quero pegar a partir do versículo 14 para que nós possamos nos atentar mais a esse tema sobre o Espírito Santo, né? E as suas manifestações na vida do ser humano. Então diz assim, ó: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O texto está mostrando que existe uma condição de mornidão, de dormência, onde a humanidade se encontra nesse estado, considerado mortos espiritualmente. E é um chamado para acordar e para se levantar. Desperta, acorda, levanta tu que está dormindo. E aí o versículo 15 continua dizendo o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, olha só, além de ter mornidão, dormência, ainda existe uma forma de andar de tolos, nécios. E aí o Senhor fala chama para mais um alerta, né? Levanta-te, acorda, veja como você está andando, ande como sábio, não como um tolo, né? E continua dizendo o seguinte, o versículo 16. Como que nós andamos como sábio, né? Diz assim o versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então anda como um sábio, acorda. Aproveita o tempo, porque os dias são maus. Então, é um despertamento do Senhor para que nós venhamos contemplar a sua glória em nossa vida. Então, para nós contemplar a glória de Deus em nossa vida, nós devemos atentar a esses fatos. Estar acordado, sóbrio, vigilante, despertado, andar como um sábio, remindo o tempo. Andar como um sábio é saber aproveitar o tempo. O texto ele está falando com a gente de forma sequencial. Então, a cada passo que vai sendo dado é algo que vai sendo construído no nosso entendimento. Então, olha só, acorda, levanta-te, desperta, levanta-te. Não anda como um tolo, anda como um sábio, vai trabalhando no tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, beleza, até aí tá bom. Vamos para o versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o texto está mostrando o seguinte, que o acordar, o levantar e o andar de forma sábia, trabalhar, aproveitar o tempo, tudo isso aponta para a vontade do Senhor. Então nós estamos aqui alinhando a nossa vida com a vontade do Senhor, diante desse texto, tá ok? Então diz assim, o versículo 18, Não vos embriagueis com vinho, a qual há dissoluções, confusões, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui é o ponto crucial para essa mensagem, a cerejinha do bolo. O texto está falando assim, ó, não vos embriagueis com o vinho, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, que é o ponto culminante da mensagem. Enchei-vos do Espírito. É necessário nós entendermos que ninguém enche do Espírito se não passar por esse processo, a qual já foi dito antes pelo próprio texto. Ninguém se enche do Espírito se não acordar, se não se levantar e se não andar como um sábio, aproveitando o tempo. Então, o texto também já coloca aqui que há aqueles que estão se enchendo do vinho. Muitos não estão se embriagando, né, do próprio vinho, mas estão se embriagando de outras coisas que está tomando aqui o lugar do vinho, né? Jogatinas, vícios diversos, situações que acabam criando um certo afastamento de Deus. Então, o Senhor está falando assim, enquanto nós estamos envolvidos com muitas coisas que não contribuem para esse crescimento espiritual, então nós não vamos conseguir nos encher do Espírito. Nós temos que nos encher do Espírito. Então olha para a tua vida num aspecto geral e observe aonde há situações que você possa estar fazendo, adotando para si, coisas que podem estar prejudicando aí a tua comunhão com Deus. Então, não se embriaga, acorda, levanta,
anda, levanta-te dentre os mortos, desperta, anda remindo e aproveitando o tempo, sendo sábio, deixa de ser nécio, deixa de ser tolo. E aí nós chegamos aqui ao ponto onde ele diz, enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. E continua dizendo o seguinte, versículo 19, falando entre vós com salmo, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui está dizendo como é que tem que ser nosso dia a dia. Uma pessoa tem que se tornar amável. E como nós nos tornamos amáveis? Adorando a Deus, louvando a Deus. A pessoa que ela vive de reclamações e palavras de baixo escalão, injúrias, essa pessoa ela automaticamente vai se tornar amarga, uma pessoa ruim. Isso é automático, ela vai estar contaminada pelas palavras que jorram de sua boca. Então a palavra fala assim que o nosso dia a dia tem que ser regado por salmodiação, nós temos que estar salmodiando, como o rei Davi salmodiava. O que é salmodiar? Salmodiar é você produzir palavras de adoração a Deus. Senhor, o Senhor é bom. Durante o seu dia vai falando, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, não há Deus como tu, Senhor. Eu não li o salmo aqui agora, foi produzindo, e tudo que eu falei que está em salmos, né? Mas aí você vai elogiando e esboçando palavras de gratidão a Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua segurança. Não há Deus como o Senhor é o Deus que promove a paz, o Senhor é o Deus que promove a alegria, o Senhor é o Deus que me dá força, o Senhor é um Deus santo, justo, poderoso. E sabe assim, vai produzindo palavras, vai cantando, louvando a Deus, vai adorando. Então o texto diz, né, hinos e cânticos espirituais. E aí você imagina assim, a pessoa o dia todo injuriada, reclamando, blasfemando, negativismo. Isso daí, meu irmão, só atrai maldição. E você nunca vai se encher do Espírito dessa forma. E diz o versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí, a palavra termina aqui nesse ponto, né? Dizendo que nós devemos nos sujeitar um ao outro no temor do Senhor, atendendo aos nossos irmãos. E aí, versículo 22 em diante, vai começar a falar sobre a forma como o homem tem que tratar a mulher tem que tratar o esposo, os filhos, a família. Mas, para que nós já venhamos ter aqui uma introdução a essa mensagem, encher do Espírito está relacionado com acordar, levantar, andar, remindo, aproveitando o tempo, cânticos, hinos, salmodiando, adorando a Deus, sujeitando aos meus irmãos. Isso tudo contribui para que nós venhamos ser cheios do Espírito e não se permitir ser embriagado por qualquer outro tipo de questões. Como eu falei, pessoas estão sendo embriagadas pelo tanto de tempo que fica no Facebook, na internet. Não estou demonizando, né, as redes sociais, porque eu também tenho, até uso como um canal de evangelização. Mas tem pessoas que ela ficam horas e horas e horas e horas e horas e ela acaba sofrendo ali um tipo de overdose social, sabe assim, que a mente fica tomada, é uma liberação de dopamina violenta, então a sensação de prazer em estar ali, e a pessoa ela vai se viciando, então sempre ela vai ter desejo e querer estar envolvida ou interagindo com as redes sociais. Você pode usar normalmente, mas de uma forma controlada, regrada, né? Você tem que ter horário para começar e horário para sair, senão sua vida fica toda girando em torno das redes sociais. Então, embriagar-se, ela não significa especificamente sobre o vinho, a bebida em si. É uma questão, sim, mas existe muito mais situações onde nós podemos estar embriagando e deixando de ser cheio do Espírito Santo. Beleza? Então, quando nós falamos sobre esse assunto, encher do Espírito, nós devemos também tocar no assunto sobre o que o Espírito gera em nós quando nós enchemos dele. Então, ele vem trabalhando no nosso ser interior, no nosso caráter, principalmente aí, né? No primeiro momento, o encher do Espírito, ele atende você. Ele vem trazendo mudança dentro de você. Essa é a parte principal. Num segundo momento, sim, isso vai refletir na sociedade, nas pessoas à sua volta. Mas, primeiro de tudo, é internamente. Você vai ser servido internamente.
Diz assim, então, o texto no livro de Efésios, no capítulo, no Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança. Né? Contra essas coisas não há lei. Então, quando o Espírito ele entra em nós, ele gera em nós o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito tem aqui esses adjetivos, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança. Então, como nós usamos, né, aquele exemplo lá, né, sobre a pocã e sobre a uva, né? Até o pastor Sidney falou um pouquinho sobre a uva, né? Isso, na verdade, queridos, isso é uma analogia, tá? Isso não é bíblico. Falar sobre, que o fruto do Espírito é o gomo da pocã ou é o carocinho da uva, né? Só para os irmãos entender que isso aí não é um termo bíblico. Isso é uma analogia que se faz simplesmente para poder exemplificar de uma forma melhor, para que nós venhamos de uma forma mais dinâmica entender o que seria esse fruto. Então vamos pegar lá o exemplo da uva lá, que nem como o pastor Sidney comentou sobre a uva. Pegando essa analogia, tá? Cada carocinho da uva, né, cada gominho ali, cada frutinho, bolinha da uva, ela representa como se, tá? É como se representasse ali uma bolinha, é o amor, uma bolinha da uva ali é a longanimidade, é a benignidade, é a paz. E isso, quando vai sendo introduzido em nossa vida, vai trazendo doçura à nossa vida, tá? É o gominho, é o fruto do Espírito chegando para a sua vida, trazendo doçura para você, trazendo prazer, satisfação. Quando você se alimenta, não dá uma sensação de prazer, satisfação? É exatamente desse jeito que você vai sentir a presença do Espírito Santo chegando dentro de você. Ela vai te trazer prazer, alegria, uma paz. Vai começar a tomar conta, o amor de Deus vai começar a fluir, e aí a longanimidade, benignidade, e aí sim, isso mexeu com você primeiramente, aí sim, isso começa a te preparar e a te modular para que você possa agir exteriormente de uma outra forma. Forma talvez que você não agiria em tempos passados, né? Por exemplo, uma situação pode surgir com terceiros, onde vai implicar na sua paz, e você, diante da situação, você consegue manter a paz. Situações que vão surgir para te tirar da bênção, para te tirar da calmaria, e você vai conseguir ser longânimo. Longanimidade é um dos frutos, né? Longanimidade, você vai ser longânimo com a situação. Sabe, ter aquela tipo de relevância, sabe, aturar a situação, comportar a situação. Então, meu querido, é dessa forma. Ele primeiro vem sobre a tua vida, te envolvendo, te preenchendo, te inundando, mexendo com o seu ser emocional, né? A sua parte psíquica também aqui, o seu psicológico. Você fica uma pessoa, vamos dizer assim, tá? Inabalável. Não que você não oscila, mas você consegue manter a estrutura psicológica, emocional, para lidar com tipos de situações que talvez antes você não conseguiria. Então, o fruto do Espírito ele gera isso internamente. E aí, queridos, isso vai na mão contrária do que o fruto da carne gera, como nós lemos lá no livro de Gálatas, aí mesmo, no capítulo 5, no versículo 19, fala assim, ó, olha só, como tudo vai bater no contrário, né? Fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, então duas vertentes diferentes. O fruto da carne já vem na mão oposta. E o texto deixa claro, a partir do versículo 21, que aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus.
Então, interessante, até nós comentamos sobre isso, é que dentre os frutos do Espírito existe a temperança, que é o domínio próprio, que ele é o último fruto que está marcado lá, no versículo 23. Domínio próprio, temperança. Lá no fruto da carne, fala sobre algo que combate isso, né? Que tenta combater. Fala sobre a glutonaria. Então, quando nós não conseguimos nos controlar diante da comida, não conseguimos controlar, isso mostra que nós temos a falta da temperança. Nós temos a falta do domínio próprio em nossa vida. Então, significa dizer que nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Porque o fruto do Espírito é, né? Bondade, alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, domínio próprio, temperamento, temperância, quer dizer, é controle. Se eu não consigo me ater diante de um prato de comida, eu só consigo me alimentar de forma não com que eu fico satisfeito, mas eu me alimento de forma como que eu fico derrotado, desanimado, cheio, né? Muitas pessoas falam assim, hoje eu vou me acabar, hoje eu me acabo de tanto comer. Olha que coisa sem nexo perante o que diz as Escrituras. Falta de controle, falta de domínio próprio, ou seja, falta o fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa cautela e essa diligência para que nós venhamos não estar dormindo. Volta lá atrás. A pessoa que ainda não se atentou para esses fatos, ela ainda pode estar dormindo. Ela pode ainda estar como os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Veja como andai. Andai como sábio, não como nécio. Aproveita o teu tempo. Então você está percebendo como que é a palavra? Como que vai se entrelaçando e vai se unificando em um só propósito, rumo a um só propósito. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, atente-se para esse ponto. O interessante é que o glutão, ele cai na mesma conjectura do homicida. Olha só, o cara que é homicida, ele não vai para o céu. Mas o cara que é glutão também não vai. Só que nós não conseguimos perceber durante o nosso dia a dia a gravidade da glutonaria. Nós conseguimos perceber sim a gravidade do homicida, de ser um assassino, de matar, tirar a vida de uma pessoa. Nossa, que horrível, que perigo. Mas quando a pessoa está se acabando num prato de comida, aí nós não vemos problemas. Até um termo que se usa, né? Que o crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso acaba sendo um termo até vergonhoso, né? Não é legal saber que os cristãos, crentes, protestantes, têm assumido para si esse tipo de frase. Então a gente tem que acordar para isso. Peraí, não está certo isso. Nós não temos que comer para se acabar, comer para morrer. É comer de forma agradecida a Deus, apenas para satisfazer a vontade ali do alimento, mas não para se matar. Por que eu estou pegando forte nesse ponto? Porque é um ponto que passa desapercebido. A gente entende que a feitiçaria não é de Deus, tá tudo no texto aqui, tá? Versículo 19, 20 e 21. A gente entende que a feitiçaria não é de Deus, a inimizade não é de Deus, a ira não é de Deus, mas a gente faz assim, sabe, coloca um tampão para os ciúmes, ciúme entre casal, ciumeira também no meio de irmãos. A gente passa um pano, né? Não, vai pro inferno também, ciumeira, doentio. Sabe assim, aquela coisa de tomar posse, é meu? Não, tá errado. Então, ó, não tem que passar pano não. Ciumeira tá errado também, glutonaria tá errado. Ah, pastor, você só está pregando nesse ponto, você está falando disso. É porque justamente é o ponto que a gente mais passa pano. Ninguém fala sobre esse assunto, né? Ninguém que eu digo assim, né? Pouco se fala, na verdade, sobre esse assunto. Mas a gente consegue identificar, sim, o problema da discórdia, o problema da impureza, o problema da lascívia, o problema da prostituição, o problema da idolatria, das facções. A gente consegue identificar esses problemas. Mas eu estou aqui, então, ajudando a gente a identificar um probleminha
que é um grande problema e que passa desapercebido. Glutonaria. O glutão, ele não é cheio do Espírito Santo. Ele se assemelha a Nabal, né? Esposo de Abigail. Morreu por congestão, morreu em cima do prato de comida, né? Desgosto de uma palavra que ele ouviu, vindo da mulher, a qual ela ajudou Davi, e aí ele estava todo empanzinado de comida, meu irmão, passou mal ali e morreu ali, sabe? Então, assim, é uma maldição isso. Voltando aqui sobre o fruto do Espírito, vamos voltar no fruto do Espírito, né? Essa analogia que é feita sobre a uva, né? Sobre a pocã, sobre a uva, essa linguagem figurativa, ela representa que traz doçura à nossa vida. Primeiro nós somos tomados por uma doçura. E aí nós vamos transmitir essa doçura para o próximo, né? Vou sendo envolvido pela doçura do amor, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, da temperança. E à medida que eu sou envolvido por essa doçura, eu vou passando essa doçura para o próximo. Só que muitas pessoas, elas acham que estão tomadas por esse poder do Espírito Santo. Mas elas não conseguem identificar que está faltando na vida delas essa doçura. Pelo contrário, o que tem é uma amargura na vida dessa pessoa. E diante dessa amargura, ela não consegue identificá-la e não consegue perceber que o que ela está fazendo, e quando ela diz que está cheia do Espírito Santo, ela está vivendo apenas um convencimento. Não é uma conversão, é um convencimento. Então eu acredito que eu estou doce e eu não estou nada doce, porque eu transmito amargura para a vida do próximo. Sabe aquela coisa amarga? Só problema na vida das pessoas. Em vez de você ser luz, você está sendo trevas às vezes. Em vez de você ser sal, você não está trazendo sabor, está sendo insosso. Ou, pior, amargura, sendo amargo, né? Então, eu tenho que, de fato, ser tomado por essa doçura, pelo fruto do Espírito Santo. Aí sim, então, eu começo a produzir algo bom na vida das pessoas. Algo que, além de trazer um sabor, uma luz à vida das pessoas, ainda vai direcionar elas a Deus. Porque a intenção do Espírito Santo é nos moldar para Deus e nos moldar para a vida das pessoas, para que essas pessoas também vão até a Deus. Sempre a atuação do Espírito Santo, de Jesus, da palavra de Deus, é nos levando para o Pai. Amém, queridos? Então, fiquei com essa reflexão. É muita coisa para ser abordado, não dá para abordar tudo. É apenas para título de informação, né? E para terminar, outra hora a gente fala sobre isso. Depois que você começa a ser envolvido pelo fruto do Espírito Santo, agora você está cheio do Espírito Santo, então você tem que buscar os dons do Espírito Santo, que é uma coisa diferente. Fruto do Espírito Santo, primeiro é na sua vida. Primeiro para você. Depois você consegue transmitir alguma coisa para as pessoas. Dons do Espírito Santo, você vai ser usado especificamente para atender os terceiros. Dom do Espírito Santo é o dom de você ter a visão, a revelação, a ciência do conhecimento da palavra, a sabedoria, o dom de línguas, dom de profecia, o dom de curas. Você vai perceber que toda a parte dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, sempre é voltado em atender o corpo de Cristo, atender o que está fora, é o externo, não é intimamente, é o que está fora. Então, primeiro você é tomado pelo fruto do Espírito. Você consegue já começar a refletir alguma coisa na vida das pessoas, porque você foi mudado, você foi transformado. Agora, posteriormente, você vai trabalhar sendo nos dons do Espírito, sendo um canal de Deus na vida das pessoas, para entregar aquilo que Deus quer que você venha entregar. E aí o texto fala lá em Coríntios capítulo 12, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então, se a pessoa não buscar, então ela não vai receber dom do Espírito Santo. É algo que tem que ser buscado. Amém? Então, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais alguém.